Hoje nós vamos continuar o assunto que nós começamos na última quarta-feira. Nós começamos a falar sobre relacionando-se com Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, hoje seria o relacionando-se com Deus na pessoa do Espírito Santo, parte 2. Tá? Nós vamos continuar aí dentro deste mesmo assunto. Na semana passada, nós falamos algumas verdades sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E nós vimos que o Espírito Santo é o agente operante na salvação e que ele também traz segurança da salvação para as nossas vidas. E hoje nós vamos ver, pela graça de Deus, mais 3 verdades. E a nossa oração nessa noite é para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio, nos revelando essas verdades que estaremos apresentando nessa noite. A primeira verdade que quero apresentar hoje à noite, irmãos, é que o Espírito Santo nos revela a verdade bíblica. O Espírito Santo nos revela a verdade bíblica. Esse ponto tem a ver com a apresentação da verdade, é Ele quem nos apresenta a verdade, e é Ele quem nos dá entendimento desta verdade. O homem natural, ele não pode compreender as verdades espirituais. O homem natural, irmãos, é o homem sem Cristo, aquele que não foi regenerado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, é aquele que ainda encontra-se na condição de pecador perdido longe de Deus. O homem natural, ele não pode compreender as coisas espirituais. Veja comigo o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Para podermos compreender as verdades espirituais, as verdades divinas, a pessoa ela precisa nascer de novo, ela precisa ser regenerada. Ela precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador, para que ela possa ter a presença de Deus na sua vida, e assim Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha revelar essas verdades em sua vida. É por isso que muitas pessoas engajam a sua vida em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, mas não entendem, porque não tem a iluminação do Espírito Santo em suas vidas. Nós só podemos compreender essas verdades através do Espírito Santo que vem habitar em nós. Isso significa, meu amado irmão e minha amada irmã, que foi o Espírito Santo quem revelou a você as verdades divinas que hoje você acredita e vive. Foi o Espírito Santo quem convenceu você a respeito de Jesus e sobre quem Ele é. É interessante que Jesus, em uma conversa com Pedro, pergunta, olha, e vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala, olha, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem revelou isso para você, mas foi o meu Pai que revelou isso para você. Então é o Espírito Santo quem revela essas verdades, quem revela que Cristo é o Deus eterno, na pessoa do Filho, que nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia. É Ele quem nos convenceu da nossa condição de pecador, é Ele quem nos convenceu da realidade do inferno, da realidade do céu. É Ele quem nos convence a respeito do senhorio de Cristo, que devemos nos submeter à autoridade de Jesus Cristo em nossas vidas. É o Espírito Santo quem convence a cada um de nós sobre a necessidade que cada um de nós temos de estar em uma igreja de Jesus Cristo, em fazer parte dela, porque é através da igreja que nós aprendemos as verdades de Deus. Deus usa a igreja, logicamente, a igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, firmada nas Escrituras, para nos ensinar essas verdades, e o Espírito Santo vem e nos convence dessas verdades, para que possamos vivê-la todos os dias. Amém, irmãos? É Ele quem nos convence
É Ele quem nos revela essas verdades. E quando eu digo revelação, irmãos, muitas vezes eu vou dizer que Ele que nos revela. Quando nós falamos dessa revelação de Deus, nós estamos falando de que o Espírito Santo sempre vai nos revelar essas verdades através do estudo da Bíblia, da meditação nas verdades bíblicas e através de muita oração. Eu não estou falando, por exemplo, como aconteceu comigo uma vez, que eu fui levar um senhor para consultar, eu não lembro se foi ele ou o filho dele. Essa família estava visitando a igreja, ela morava próximo da igreja, e a gente estava tentando ajudá-los de alguma maneira para que eles pudessem vir à fé no Senhor Jesus Cristo. Mas eles já tinham vindo de uma denominação neopentecostal, então eles estavam tendo algumas dificuldades. Mas um dia eu levei ele no hospital, e a gente começou a conversar, e em certo momento ele me interrompeu e falou: pastor, Deus fala muito comigo. Tempos atrás eu sonhei que Deus eu sonhei que eu estava numa fazenda, né, cuidando de alguns cavalos, e Deus chegou para mim e falou: olha, eu vou dar tudo isso aqui para você. É só uma questão de tempo. Fica fiel que eu vou dar isso aqui para você. E ele virou para mim então e falou assim: está vendo, pastor? Deus revela as coisas para mim. Eu virei para ele e falei assim: meu querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Perguntei para ele. Você estuda a Bíblia? Ele virou para mim e falou assim: não, pastor, eu nem leio a Bíblia. Porque, enfim, eu tenho algumas limitações, eu não estou enxergando direito, então há muitos anos eu não leio a Bíblia. Eu olhei para ele e falei assim: então, certamente, irmão, isso que você teve não tem nada a ver com Deus. Porque a revelação de Deus está intrinsecamente ligada com a Bíblia. Logicamente, Deus usou profetas, Deus usou os apóstolos para receber a revelação divina e registrar na Bíblia para nós. Mas essa revelação está completa. Hoje não existe mais profetas, não existe mais apóstolos, a revelação está aqui em nossas mãos. Quando nós falamos de revelação hoje, que o Espírito revela algo para nós estamos falando exclusivamente da iluminação do Espírito Santo no entendimento das Escrituras. Que isso fique claro. Nós não estamos falando de uma revelação extra-bíblica, nós estamos falando da iluminação do Espírito Santo no entendimento das verdades que estão neste livro. Esta é, irmãos, apresenta a vocês a revelação completa e final de Deus para nós. Quer ouvir a voz de Deus? Invista tempo estudando e passando tempo com a palavra de Deus. Então, quando nós falamos revelação, estamos falando de iluminação. Agora, certa vez, agora eu vou falar para você o que é revelação, que é a iluminação do Espírito Santo. Eu estava estudando sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus na nossa vida, e o Espírito Santo me ajudou a compreender uma verdade com relação à pessoa do Espírito Santo. E eu quero compartilhar aqui para os irmãos rapidinho. Através da fé em Cristo, nós somos regenerados, somos salvos. Nós falamos sobre novo nascimento, amém, irmãos? Novo nascimento, o nascimento espiritual. Quando eu falo regenerados, eu estou me referindo a esse novo nascimento. É uma palavra, uma segunda palavra, que significa nascido de novo, regenerados, salvação, tá? Então você liga tudo aí. Então, quando nós cremos em Jesus, arrependido dos nossos pecados, nós cremos em Jesus e na obra dele na cruz, nós somos salvos, nós somos regenerados. Através da salvação, temos acesso a várias bênçãos espirituais, como justificação, perdão dos pecados, filiação a Deus, reconciliação com Deus. Porém, irmãos, preste bastante atenção nisso. A maior bênção que podemos receber é o próprio Deus. O próprio Deus é a maior bênção. Lógico que nós queremos ser abençoados por Deus na nossa vida cristã. Lógico que nós queremos que Deus supra nossos recursos financeiros, que Deus supra nosso alimento de cada dia. E Jesus nos ensinou a orar por isso. Mas a maior bênção do crente não é a conta de energia paga no final do mês. Não é a prestação da casa ou o aluguel pago.
mas é a própria presença de Deus em nossas vidas. É a maior bênção que nós podemos ter de Deus. Tanto é que Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 15, que ele é o grandíssimo galardão de Abraão, nosso pai na fé. Isso significa que Deus é o nosso grandíssimo galardão. Nosso maior presente, nosso maior prêmio é desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Irmãos, não é a salvação em si que traz paz, alegria e plenitude no coração do homem, mas sim a presença de Deus. Logicamente, através da salvação, nós temos acesso à presença de Deus, nós recebemos bênçãos. Mas, irmãos, a paz, a alegria e a plenitude do crente vem da presença de Deus em nossas vidas. Vem da presença de Deus. Deixe-me colocar da seguinte maneira: o que nós precisamos, como crentes em Cristo, é desfrutar, usufruir da presença de Deus nas nossas vidas. E para isso, o primeiro passo é apossar da verdade que Deus habita em nós. E depois procurar andar, viver na dependência de Deus. Isso pode ser chamado de andar com Deus, de andar no Espírito, ser dirigido por Deus, cheio do Espírito Santo. Tudo isso está relacionado ao fato de você usufruir, desfrutar da presença de Deus na sua vida. Sabe por que muitos crentes têm dificuldade de orar, irmãos? Sabe por quê? Isso é porque ou o crente não entendeu, ou ainda não se apropriou da maravilhosa presença de Deus na sua vida. Ainda não entendeu que ela não precisa de filhos para ser feliz. Ainda não entendeu que ela não precisa de sustento financeiro. Ela não precisa de um teto em cima de si para dormir. Ela não precisa de uma cama, de um colchão. Ela não precisa de cadeira, de banco. Ela não precisa de nada disso. O que ela precisa é da presença de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos angustiados, nós nos encontramos desesperados, porque estamos colocando o nosso coração aonde não deve estar. Porque o nosso coração tem que estar na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus. E quando aprendemos a desfrutar da presença de Deus, meus amados, nós vamos desfrutar da paz, da alegria que excede todo o entendimento e principalmente da plenitude de Deus em nós. Sabe por quê? Porque Cristo é suficiente para nós, irmãos. Deus é suficiente e precisamos entender isso em nossas vidas. O crente, quando aprende a desfrutar da presença de Deus em sua vida, este crente vai estar sempre feliz, sempre em paz, sempre agradecido, independentemente das circunstâncias, porque a nossa alegria e a nossa felicidade vem do Senhor, que habita em nós. Aonde Deus está? Lá no céu? No longínquo céu? Aonde Deus está? Lá no meu pastor? Lá na minha igreja? Não. Meu Deus habita em mim. Quando eu me arrependi dos meus pecados e escolhi crer em Jesus e confiar em Jesus, Ele me salvou e Ele veio habitar em mim. E agora Ele deixou tudo o que eu preciso à disposição de mim para desfrutar das bênçãos que só a presença dEle pode trazer em nossas vidas. Quem me ajudou a entender isso? O Espírito Santo. Quem te ajuda a entender isso? O Espírito Santo. Se você ainda não entende essa verdade, ore para que Deus revele essa verdade para você, para que você desfrute da plenitude que só Deus pode te dar, meu amado irmão e minha amada irmã. Segundo ponto, nesta noite, quarto do nosso estudo, o Espírito Santo capacita o salvo. Nós acabamos de ver que ele revela as verdades bíblicas para nós. Tem a ver com aprender e entender as verdades de Deus.
Mas nesse ponto tem a ver com a vida e com o trabalho. O Espírito Santo nos capacita. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, Deus está nos capacitando, o Espírito Santo está capacitando você, está trabalhando em sua vida. Isso está tanto no sentido de vida cristã, quanto no sentido de serviço cristão. Ele está trabalhando em nossas vidas. Com relação à vida cristã, o Espírito Santo ele está trabalhando em você para que você possa orar como convém a Deus. O Jonas ali, depois da oração, ele brincou, falou, opa, orei até bem, ué. Né? Mas quem nos capacita para orarmos como convém? O Espírito Santo. É Ele quem nos capacita. O Espírito Santo nos capacita para praticar as verdades bíblicas, para colocá-las em prática em nossas vidas. Para amar como devemos amar, para perdoar quando precisamos perdoar, para ajudar o próximo, para vivermos a vida cristã em todas as áreas, para nós lermos a Bíblia, para buscarmos a presença do Senhor, enfim, o Espírito Santo está nos capacitando para vivermos em santidade e para nos abstermos do mal. Ele está nos capacitando, isso tudo vem de Deus. Sabe aquele pecado escravizador que muitos crentes, infelizmente, colocam debaixo do braço e vivem, continuam suas vidas, mas cultivando aquele pecado? É o Espírito Santo que vai te capacitar. Quando você decidir confrontar essa realidade, decidir confrontar esse pecado, é o Espírito Santo quem vai te capacitar para ser liberto dessa escravidão, desse pecado. Porque em Cristo você já está liberto. Amém, irmãos? Nós já recebemos essa liberdade. É como se aquilo que nos prendia, Beto, pode até estar envolvido nas nossas mãos, mas o cadeado já está quebrado. Basta só tirar a corrente e viver a liberdade. Então, nada nos escraviza mais. Então, meus amados, é o Espírito Santo quem nos capacita. E com relação ao serviço cristão, é o Espírito Santo que nos capacita para amarmos uns aos outros. É o Espírito Santo que nos capacita para fazermos determinadas obras para Deus. Lá em Romanos, eu não me lembro exatamente, deixa-me ver se eu anotei aqui, em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, também em Romanos fala, mas eu não me lembro aqui o capítulo, mas lá em 1 Coríntios 12 fala sobre dons, que nós como um corpo de Jesus Cristo, Deus ele vem nos capacitar, concedendo dons à igreja, para que a igreja seja edificada. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos aqui é uma outra palavra para falar de salvos, daqueles que conhecem Cristo como seu Salvador, daqueles que são redimidos, para a edificação dos crentes, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Alguém certa vez chegou e disse assim: Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Irmãos, isso é uma grande verdade. Logicamente, que não significa que Deus não vai chamar aquele que é, por exemplo, tem um membro na igreja que é um maestro, não significa que Deus não possa usá-lo. Deus pode. Mas na grande maioria das vezes, Deus ele chama pessoas para serem usadas. E Deus ele vai capacitando essas pessoas a cada dia para serem vasos úteis nas mãos de Deus. Beto, não precisa ser um maestro, saber tudo de música para o senhor chegar aqui e dirigir a música. Basta o senhor ter o coração inclinado para o Senhor e fazer o seu melhor para Cristo. Ele capacita. Ele capacita.
Eu conheço irmãos com muitas limitações, mas que são grandes instrumentos nas mãos de Deus, porque se colocaram à disposição de Deus. Olhando para a minha vida, irmãos, eu não me vejo qualificado para ser um pastor, eu não me vejo qualificado para estar pregando no rádio. Uma vez eu escutei um irmão falando, meu pastor erra demais, meu pastor lê ruim demais, meu pastor gagueja demais. Eu falei, você já viu eu pregando? Aí ele, já. Eu falei, irmão, eu acho que não tem nenhum pastor que gagueja mais que eu. E eu acho que dificilmente vai ter um pastor que erra mais a leitura do que eu. Eu sei que não sou a melhor pessoa para ser um exemplo nessas áreas. Mas Deus tem usado. Deus tem usado. Porque, irmãos, Deus capacita aqueles que se colocam à disposição. E quando eu olho para a Bíblia, como Deus gosta de chamar aqueles que, humanamente falando, não tinham condições nenhuma de realizar a obra do Senhor. Fazendo um bom trabalho, muito menos. Mas Deus capacitando eles, conseguiram fazer coisas excelentes para a glória do Senhor. Porque a nossa capacidade vem de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, quem nos capacita. E em último lugar, irmãos, o Espírito Santo consola o salvo. Aleluia. Ele quem nos consola. João 15, 26. Abra sua Bíblia lá. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Eu quero destacar essa primeira parte. Quando vier o Consolador. O que é consolar? Consolar é trazer alívio da dor, alívio do sofrimento, alívio das aflições. E também proporcionar satisfação, trazendo alegria, paz e contentamento. Irmãos, no mundo nós estamos vulneráveis ao sofrimento e à dor. Porque o mundo é um lugar de sofrimento. Não é porque você foi salvo, que você recebeu Cristo como seu Salvador e agora você pertence a Deus, que significa que foi criada uma bolha em sua volta, que você não vai sofrer, que você não vai enfrentar aflições aqui neste mundo. Não é isso que Jesus diz. O que Jesus diz lá em João 16:33, no mundo tereis, diz alguém. Vamos ter dificuldade. Vai passar por um momento que você vai chorar. Você vai passar por um momento que você vai sentir dor. Mas lembre, é no Senhor que encontramos alívio. É nele que encontramos consolo e forças para enfrentar as dificuldades. Este mesmo texto diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Quem está dizendo essas palavras? Jesus, irmãos. É nele que podemos desfrutar da paz. Como eu disse, a nossa paz não depende das circunstâncias. A nossa alegria não depende dos momentos serem bons ou ruins. Não, irmãos. A nossa paz e a nossa alegria depende do Senhor. É dele que vem nossa alegria. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu tempo de comunhão com Deus? Como você tem se relacionado com Deus, irmãos? A sua paz, a sua alegria, o seu consolo vai vir do tempo que você passa com Deus. Que você busca a presença de Deus. O Beto deu um testemunho em Franca, na reunião de homens que fomos lá na IP Nova Vida. A gente estava dentro do carro e conversando sobre isso. E uma coisa que ele falou, o Beto, ele já enfrentou a dor do luto, a dor de perder um filho. Eu não sei o que é perder um filho. Não adianta eu querer entender a dor do Beto, que eu não vou entender. Eu sei o que é perder uma avó, e como dói. Agora pensa um filho. E quantos anos já faz, dona Gilda? 12 anos. 12 anos. E o Beto mencionou uma coisa, o pessoal diz, os psicólogos dizem, que o tempo é o melhor remédio.
12 anos, melhorou o luto? Não resolve. O tempo até parece que piora. Beto ainda mencionou isso, né, Beto? Parece que vai deixando um vazio maior ainda cada dia que passa. Mas aonde nós encontramos consolo? É Jesus. Nele. É nele. Ele consola os nossos corações. Salmo 121, 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele, irmãos. É dele. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a viver, a andar na presença de Deus. Aprenda a usufruir da presença de Deus, porque é Ele quem consola, quem fortalece nossas vidas. Não podemos ser crentes mesquinhos, crentes medíocres, que vivem apenas atrás das bênçãos de Deus. Lógico, eu já disse, nós queremos ser abençoados, como eu quero ser abençoado por Deus em muitas áreas. Mas, irmãos, a alegria e a paz não vêm das bênçãos, mas vêm do próprio Deus. Por isso que é Ele que precisamos buscar a cada dia. Não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não há nada impossível para Ele. Um Deus grandiosíssimo, que criou o universo, mas ao mesmo tempo se importa com você. Jesus deixou o trono da sua graça no céu, da sua glória no céu, veio a este mundo, irmãos, porque Ele te ama, Ele se importa com você, Ele te salvou porque Ele quer se relacionar com você. Cada pessoa, cada indivíduo da face da terra é amado por Deus, Ele ama a nós, Ele ama você, e Ele quer se relacionar com você. Logicamente, Ele vai abençoar a sua vida, mas aprenda que a maior bênção é a presença dEle. E hoje à noite, irmãos, Deus quer falar com você. Hoje à noite, Deus está falando com você. Talvez te consolando, te fortalecendo, te motivando, trazendo alegria, paz, força no seu coração. Não negligencie a voz de Deus no seu coração. Não negligencie, não tampe seus ouvidos quando Deus fala com você, porque Ele está aí no seu coração. O Espírito Santo não é uma força impessoal, Ele é o próprio Deus habitando em você, e o Espírito Santo fala conosco. Não é uma voz audível, não é uma voz que você vai escutar, opa, sim, estou ouvindo, como falar no telefone, por exemplo. Não é assim que funciona. Deus, Ele fala no seu coração, através da palavra. Quanto mais da palavra você tem no seu coração, mais Deus fala com você. Aprenda a ouvir Deus, porque Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer direcionar você por caminhos de paz, por caminhos de bênção, por caminhos, irmãos, de plenitude. Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque os nossos caminhos podem até parecer bons caminhos, mas no fim são caminhos de morte. Mas os caminhos que Deus tem preparado para nós são caminhos de vida e paz. Aprenda a ouvir a Deus e aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Como está o seu relacionamento com Deus? Deixe Ele, irmãos, guiar você. Deixe Ele controlar você. E certamente, irmãos, os caminhos que Deus vai te levar são caminhos de obediência. São caminhos de viver a plena e perfeita vontade de Deus. Ou nós estamos na vontade de Deus ou não estamos. Não existe um meio termo. Muitas vezes eu usei essa expressão aqui, olha. Estar no centro da vontade de Deus. Essa expressão está errada. Ou nós estamos na vontade de Deus ou não estamos. Não existe um meio termo aí. Mais ou menos na vontade. Ou estamos ou não estamos. É simples assim.
Ou você está dentro desse prédio, ou você não está dentro desse prédio. Não tem um meio termo. E nós só podemos, irmãos, estar na vontade de Deus vivendo aquilo que Deus quer para nós. Obedecendo. Não escolhendo aquilo que vamos obedecer, mas obedecendo plenamente. E é por esse caminho que o Espírito Santo sempre nos conduz. De viver a palavra. E que nós possamos nos colocar à disposição de Deus, nos submeter à vontade dEle, relacionando com Ele. E eu tenho certeza, irmãos, que muito em breve, pela autoridade da palavra de Deus, você colherá os frutos resultantes da comunhão com Deus e da obediência a Ele. Relacione-se com Deus na pessoa do Espírito Santo.